Bom dia, meninos, ou boa tarde. Vamos estudar mais um conteúdo de inglês e o tema é fato ou opinião. Vamos ler algumas coisas sobre fato para nós entendermos melhor. Questão fato. Fato. Algo que é conhecido ou comprovado como verdadeiro. Em outras palavras, fatos são coisas que podem ser verificadas independentemente. É algo oferecido como um fato, pode ser provado ou refutado por evidências. Tanto Rick é homem, quanto Hillary é mulher. São declarações de fatos comprovadamente verdadeiras. Enquanto Rick é mulher e Hillary é homem, são declarações apresentadas como um fato comprovadamente falso. Então, gente, fatos são coisas reais, realmente que existe, tá? Fato é isso. Opinião. Vamos ler um pouquinho sobre opinião. Opinião tá assim: uma visão ou julgamento formado sobre algo, não necessariamente com base em fatos ou conhecimento. Em outras palavras, as opiniões são declarações de valores ou sentimento, e como tal, não são verificáveis de forma independentemente. Tanto Hillary é uma boa pessoa, quanto Rick é uma boa pessoa. São declarações de opinião que não podem ser verificadas ou provadas independentemente, verdadeiras ou falsas. Elas não são verdadeiras ou falsas, mas simplesmente a posição da pessoa que os possui. Duas pessoas podem ter opiniões opostas, mas não pode ter fatos opostos. Então, para continuar aí, ó, tá assim: fato, uma coisa que é conhecida ou provada ser verdadeira. Em outras palavras, fatos são coisas que podem ser verificadas independentemente. Algo oferecido como fato pode ser provado ou refutado por evidências. Então, só relembrando. Aí mais abaixo tem a questão do parecer. Parecer, uma visão ou julgamento se formou sobre algo, não necessariamente baseado em fatos ou conhecimento. Em outras palavras, opiniões são declarações de valores ou sentimento, como tal, são verificados de forma independente. Gente, fato, então, só para vocês saberem um pouco mais a diferença, fatos são coisas reais, coisas que realmente existem. Opinião, o nome já fala, é quando você dá a sua opinião sobre algo. A opinião, quando uma pessoa pede para você dar uma opinião sobre a roupa dela, como ela está vestida, sobre o cabelo dela, uma opinião sobre um objeto. Então é isso, fatos são coisas reais e opinião, o nome já fala. É um julgamento seu pessoal, uma declaração sua pessoal em relação a seu sentimento em relação àquela situação, tá? Aí vamos lembrar um pouquinho sobre os links words, né? Que são palavrinhas curtas que servem para ligar uma frase a outra ou uma palavra a outra. Exemplo, tem o search as, que quer dizer tais como. For instance, quer dizer por exemplo. In the case of, no caso de. A show by, como mostrado por, como indicado por, como representado por. Contrastando ideias. But quer dizer mais. However, no entanto, contudo, todavia, entretanto. Nevertheless, no entanto, contudo, todavia, entretanto. All the same, mesmo assim. A truth, embora. Every truth, embora. While, enquanto. Despite the fact that, apesar disso. In spite of the fact that, apesar disso. Nevertheless, contudo, todavia, entretanto. On the contrary, pelo contrário. As opposite to, em oposição a. Whereas, enquanto que. Em contraste, em comparação. Explicando as razões. Because, porque, pois. For, pois. Because of, por causa disso. As a, resulte, em consequência. As a, consequência, consequentemente. Accordingly, consequentemente. Through, consequentemente. For the reason, por essa razão. In third, por sua vez. Due to, devido a. On to, devido a.
Vamos ler o texto para nós entender, para conseguir responder. Começa assim. Termos de seguro de carro. Uma das razões pelas quais muitas pessoas ainda estão pensando em fazer um seguro para o seu carro é a própria apólice. Porém, admita, as apólices de seguro são documentos confusos e enfadonhos, cheios de jargões jurídicos que pode ser um verdadeiro pesadelo de ler. Porém, entender sua apólice de seguro é tão importante quanto conseguir uma. Isso pode ajudá-lo a evitar lacunas de cobertura dispendiciosa ou frustrações com sua seguradora após um acidente. As apólices de seguro e documentos relacionados geralmente envolvem muitos termos e frases que pode ser confuso, mas é importante que você entenda cada um deles antes de assinar os contratos. A número 1 está assim. Explique em português o motivo pela qual as apólices de seguro são confusas e chatas. Então, assim, pela leitura do texto, vocês vão interpretar e responder aí, tá? A número 2 está assim. Adição, contraste, condição, oposição, escolha, dentre outros, dos seguintes conectivos. Então, aí, vocês vão ver o conectivo que está aí e lembrar das vezes quando nós estudamos a questão dos links words, né? Fora que aqui em cima tem vários, ó. Exemplo. However, que tá lá, né? Que tá dizendo que é contraste. Então, eu já sei que however aqui, ó, eu posso escrever aqui abaixo, que quer dizer contraste. Se você tiver dúvida de alguma palavra que tá grifada, volta lá em cima no texto que tem escrito, tá? Or. Vamos ver o que é or. Or. Ó. Or quer dizer or não tem aqui, gente, mas eu vou estar lembrando vocês o que é or. Quer dizer oposição, quer dizer ou or quer dizer ou. Então oposição pode ser aquilo ou outro, né? Então pode ser oposição. Or quer dizer oposição. And tem lá em cima e but também, gente. É só olhar o que é e colocar aí o que é. Se é adição, contraste, condição, oposição, escolha. Desculpa, gente. Or quer dizer escolha, tá? Não é oposição, não. É escolha, porque or quer dizer ou. Então, escolher algum. Ou, vamos dizer assim. Ou isso ou aquilo, né? Uma escolha. Ó. Vamos lá. Responda as questões em inglês. Então, tá assim. Essa daí vocês sabem, né? É só olhar o nome que tá coisado e colocar. Que tá destacado e colocar. Responda as perguntas em inglês. Entender sua apólice de seguro é tão importante quanto conseguir uma? De acordo com o texto, sim, né? Então, eu posso colocar. Yes. Oh, Jesus. Yes. It is. Tá assim. Como entender sua apólice de seguro pode ajudá-lo? Então, de acordo com o texto que nós lemos, quando entender que uma apólice de seguro pode ajudá-lo, que aqui fala aqui, ó. Porém, entender sua apólice de seguro é tão importante quanto conseguir uma. Isso pode ajudá-lo a evitar lacunas de cobertura dispendiosa ou frustrações com a sua seguradora após acidente. Então, aqui, ó. Então, não pode colocar essa parte aqui, ó.
Evitar frustrações. Evitar frustrações. Então, essa parte aqui, gente, colocar de vermelho, que fica melhor para vocês verem. Aqui a última fala assim. O que é importante fazer antes de assinar o contrato, né? Então, isso está muito fácil. É só vocês lembrar do que nós estudamos. A 4 tá assim. Leia cada afirmação e circule se é um fato ou opinião. Embora seu carro possa ser perfeito para você, vamos ler a frase aqui para a gente saber se é fato ou opinião. Aí vocês só vão grifar, viu, gente? Ou circular se é fato ou opinião. Embora seu carro possa ser... Peraí, deixa eu colocar na tela toda. Embora seu carro possa ser perfeito para você, pode não ser perfeito para outra pessoa. Uma infinidade de razões. Então, aqui, se vocês verem, é uma opinião, né? A opinião de uma pessoa. Ela tá falando aqui que é uma opinião dela, né? Que às vezes um carro é perfeito para uma pessoa, mas não é perfeito para outra, né? Vamos ver o outro caso, letra B. O primeiro automóvel do mundo foi desenvolvido por Carlo Benz em 1885. Isso é uma coisa que está na história, gente. Isso é um fato, é uma coisa verídica, é uma coisa que aconteceu. Então, aqui vai ser um fato, né? Então, vou grifar esse. Letra C, está assim. Letra C. Observe que mais de 95% dos carros nos Estados Unidos possuem câmbio automático. Por outro lado, na Europa e no Japão, mais de 80% dos carros vendidos têm transmissão manual. Então, aí, pela essa frase, vocês acham que é uma opinião ou é um fato? Aí vocês vão circular qual que é o correto, tá? O último tá assim: meu carro é mais bonito do que o carro do meu amigo. Então, aí, vocês acham que é um fato ou opinião? Aí vocês vão grifar o correto. E qualquer dúvida, eu estarei lá no WhatsApp, tá?